Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou direto ao voto do relator e, posteriormente, abriremos aí para as nossas considerações. Voto do relator. Sistema Único de Saúde constitui uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. A Carta de 88 foi o marco inicial desse processo ao garantir a saúde como direito universal. O processo de implantação e consolidação do Sistema Único de Saúde tem sido marcado por grandes dificuldades, notadamente pelos baixos recursos destinados à área, os quais, por mais que tenham crescido, nunca estiveram à altura das necessidades setoriais. Mesmo assim, na esteira da intensa luta dos profissionais de saúde e da sociedade, o SUS cresceu de forma importante, levando seus serviços a praticamente todos os municípios brasileiros. O número de atendimentos prestados pelo SUS está na casa de milhões. Poucos países no mundo dispõem de sistema público de atenção à saúde tão amplo e abrangente. Todo esse crescimento foi acompanhado, na mesma proporção, por problemas e dificuldades, o que não retira a sua importância para a grande maioria da nossa população. Não há dúvidas, porém, de que os problemas renitentes continuam a provocar insatisfação em boa parte dos seus usuários. A permanente ampliação da demanda, a crônica insuficiência de recursos, a ineficiência gerencial, a má distribuição dos recursos materiais e de profissionais e a utilização de política dos serviços, entre outros fatores, explicam porque o SUS não atingiu ainda o padrão de qualidade previsto ou necessário, mantendo-se distantes do que foi promulgado na Carta Magna de 88. Como se pode observar, são estruturais os problemas que minam a credibilidade do SUS e o colocam sob permanente crítica e ameaça. No que toca à gestão de pessoal, destaca-se a incapacidade de fixação de médicos em localidades de difícil acesso ou mesmo em periferia dos grandes centros. Por isso, por outro lado, a baixa remuneração responde pelo acúmulo de empregos e pela dificuldade de cumprimento de horários, o que vem a prejudicar imensamente as condições de trabalho e a qualidade do atendimento prestado por esses profissionais, independente de suas possibilidades pessoais. A falta de perspectiva de uma carreira bem estruturada, que estimule e ofereça condições materiais e de contínua capacitação aos trabalhadores da saúde, associada à crônica política de baixos salários, transformou a questão de recurso humano em um dos principais entraves à evolução e consolidação de um SUS de qualidade em todo o país. Essa é uma questão central a ser resolvida, como muito bem argumenta o deputado Ronaldo Caiado em sua justificativa. O Estado tem, entre os princípios essenciais da sua concepção, o cumprimento de seu papel social. No campo da saúde, esse papel sobreleva, daí a importância do profissional da medicina. Nada mais lógico e necessário, portanto, que se ofereçam as condições para que os médicos possam cumprir com qualidade e plena dedicação sua função de representar o Estado no atendimento aos cidadãos. Isso só será possível quando asseguradas as condições do bom exercício da medicina, aí incluída a dedicação exclusiva à profissão. Não seriam suficientes bons salários, embora indispensáveis, assim como não seria suficiente o estímulo da progressão na carreira e a capacitação profissional, igualmente imprescindíveis. Dito de outro modo, é fundamental que todas essas condições estejam presentes de modo simultâneo, porque se mostram absolutamente complementares. Assim, ao se propor uma carreira de Estado para os médicos, todos esses aspectos devem ser contemplados para que o profissional possa exercer pelo Estado o papel social a este inerente e indispensável que se abram a perspectiva e o estímulo de uma carreira, em que se ofereçam tanto
um processo contínuo de capacitação e aperfeiçoamento com salários condigentes e condições de trabalho, além de garantias especiais para a permanência em cargo com atribuições que são tipicamente estatais, de modo a salvaguardá-la de manobras eleitoreiras e oportunistas. Desse modo, o exercício de atividade exclusiva de Estado pelo profissional da medicina justifica plenamente a criação de uma carreira de Estado, que deverá, naturalmente, ser provida por ingresso por concurso público. Além disso, deverão ser observados critérios de continuidade da prestação dos serviços e regras claras de progressão, lotação e remoção. Finalmente, a gestão desse processo deverá ser acompanhada e fiscalizada pela sociedade, em particular pelos representantes da categoria. O estabelecimento de vínculo federal cria as condições para que, por legislação específica, o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, possa contribuir efetivamente para suprir as carências de médicos nos locais identificados por estudos apropriados. Dessa forma, sem quebrar o princípio fundamental da descentralização e sem interferir no papel dos estados e dos municípios, no SUS, a União deverá definir a composição da carreira federal de Estado, estabelecendo suas prioridades, de forma a bem distribuir e melhor direcionar o provimento de médicos, para fortalecer e melhorar a qualidade do sistema. Enfim, trata-se de um potente instrumento para que o Executivo Federal finalmente promova a tão necessária e esperada quebra da concentração de profissionais médicos que tanto prejuízo acarreta ao progresso do SUS. A proposta, porém, não pretende restringir a ação ministerial apenas ao atendimento da demanda por médicos em locais de difícil acesso e provimento. Em verdade, independente do nível de complexidade de atendimento, todas as carências identificadas e consideradas estratégicas poderiam ser contempladas pela gestão adequada da carreira. Afinal, a realização da diretriz constitucional da atenção integral só é possível se houver médicos dedicados exclusivamente e em tempo integral a prestar serviços de qualidade à população brasileira em todos os níveis de atenção. Com base nessa compreensão, e considerando os fundamentos indispensáveis para o sucesso da carreira de Estado para médicos, entende-se que a PEC 454/99 reúne os elementos essenciais para receber o apoio desta Casa. Algumas questões, todavia, merecem ser discutidas com maior profundidade, especialmente que no que se refere à abrangência da carreira. No caso, a proposição não se restringe à esfera federal, mas inclui também os estados e os municípios. Trata-se, portanto, de uma empreitada colossal, com extrema dificuldade de viabilização, visto que seria financiada apenas pela União. Há que se prever que seus custos seriam altíssimos, inviáveis, para o já limitado orçamento federal para a saúde. Para que se tenha uma ideia, praticamente 70% dos médicos SUS têm os vínculos com os municípios, ou seja, se todos os médicos optassem pela carreira, seria impossível o financiamento apenas pelo nível federal. A solução seria a implantação das carreiras também por estados e municípios a serem criadas por mecanismos legais próprios no âmbito das suas competências. Isso já vem acontecendo com alguns estados, a exemplo do que ocorre no estado do Ceará e em São Paulo. Por essas razões, apresenta-se o substitutivo que restringe o alcance da carreira à esfera federal e apenas para os médicos servidores que atuam em órgãos e entidades de administração pública federal integrantes do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, o substitutivo mantém as principais diretrizes e fundamentos da PEC original, como a essencialidade da atividade, a exigência da dedicação exclusiva, o acesso por concurso público, a progressão funcional por mérito e antiguidade, a definição legal de critérios para lotação e remoção, com valoração especial por locação em localidades remotas, de difícil ou perigoso acesso, e a participação das entidades da categoria na gestão da carreira. Ademais, mediante remissão do artigo 247, assegura aos integrantes
da carreira garantias especiais concedidas aos servidores que exercem atividades exclusivas do Estado, mantém ainda a possibilidade de opção dos médicos já concursados pelo ingresso na nova carreira. Quanto à remuneração, que será por subsídio, optou-se pela não definição de valores no texto constitucional, ficando a medida transferida para uma lei específica que regulamenta a carreira. Dessa forma, haverá a possibilidade de apresentação oportuna de proposta que compatibilize os recursos orçamentários com a oferta de remuneração atrativa capaz de garantir a incorporação do contingente de médicos necessário. Sem dúvidas, aqui se apresenta mais uma forte razão para que se assegurem mais recursos para a saúde, como propõe nosso deputado Darcísio Peronti. Mais do que uma expectativa, temos a convicção de que com a implementação da carreira de Estado para médicos, o Congresso Nacional estará oferecendo à sociedade, em geral, e ao gestor federal em particular, imensa contribuição no sentido do saneamento de alguns problemas crônicos na saúde brasileira. A aprovação dessa PEC, nos termos do substitutivo, é uma das manifestações mais contundentes dos últimos tempos em defesa do Sistema Único de Saúde. Com essa medida, abandona-se a retórica e assume-se definitivamente a adoção de práticas suficientemente fortes para tornar realidade o mandamento constitucional do direito universal e igualitário à saúde. Pelo exposto e pela relevância da matéria, manifestamos nosso voto favorável à PEC 454 de 2009, nos termos do substitutivo em anexo. É isso que tinha a relatar, senhor presidente. Deputado Rosinha, Vossa Excelência pauta um assunto extremamente pertinente, me dá até a oportunidade de explicar para Vossa Excelência e para o restante do plenário por que nós optamos dessa forma. Qual o fato novo que nós tivemos entre a aprovação e as propostas que foram pedidas de audiência pública até o dia de hoje? Nós tivemos um fato extremamente relevante de uma proposta, de uma medida provisória do governo, do programa Mais Médicos, que vinha na mesma vertente dessa proposta. A grande preocupação que existe de nós estarmos levando profissionais médicos para as localidades mais distantes, para os rincões onde nós não temos médicos. Na realidade, o objetivo dessas duas propostas eram semelhantes. O que se tentava com a audiência pública era justamente levar para os diversos estados e principalmente para os estados onde nós sabíamos que tínhamos carência, seja nas capitais, nas grandes periferias ou nos locais mais distantes, poder pautar esse assunto, principalmente com a área médica, para ver se isso realmente atenderia a expectativa de poder resolver o problema. Até para nós não pautarmos um assunto que efetivamente nós não pudéssemos resolver o problema. Com a perspectiva e essa proposta do governo federal, por medida provisória do projeto Mais Médicos, esse assunto foi amplamente debatido, principalmente pelos segmentos de diversas entidades ligadas ao setor de saúde, principalmente da área médica. Eu entendi que levar esse assunto para aquelas localidades onde o assunto já está sendo discutido em assembleias dioturnamente, no seu estado, no Paraná, no meu estado, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás, no Rio Grande do Sul, existem assembleias discutindo esses assuntos até que fogem ao controle do Congresso, até porque temos uma pauta extremamente importante do governo federal tentando resolver esse mesmo problema. Eu entendi que não haveria mais a necessidade, até porque o assunto já estava muito bem colocado pelo governo federal e também o posicionamento das entidades e do setor também muito claramente. Procurei os autores, eu fazia esse meu entendimento, procurei também os autores de requerimentos, deputado Geraldo Rezende, todos os que fizeram autores de requerimento. E todos fizeram o mesmo entendimento comigo, o relator, que dado
a discussão ampla que existia da sociedade, que eles também abriam mão desses requerimentos. E a partir do momento de ouvir os autores que aqui pediram e fizeram a sugestão, esses autores abrindo mão, eu senti que nós poderíamos estar encaminhando, sim, esse projeto para a comissão e estarmos abrindo o debate na casa para estarmos caminhando nesse setor. É esse o entendimento e o esclarecimento que eu queria dar a Vossa Excelência.